Salve, salve todos! Mais uma vez aqui estamos falando racionalmente sobre o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, a cultura do terceiro milênio que vai integrar todos a fase da razão, a fase do amor, a fase aonde todos passarão a se conhecer, a saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, como veio, para onde vai e como vai, através do estudo de si mesmo, feito através da leitura dos livros Universo em Desencanto, que compõe a maior cultura de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, a cultura que veio do nosso mundo de origem, o mundo racional, trazida por um habitante de um mundo superior, que é o superior racional, através exatamente de um habitante que teve a coragem, no seu infinito amor, de vestir a roupa de animal sem ser animal, passando aqui no meio dessa bicharada como bicho sem ser bicho. Senhor Manuel Jacinto Coelho, aparelho único, sem segundo e nem terceiro, do racional superior. Racional superior, quem é esse racional superior? É a personalidade deste senhor Manuel Jacinto Coelho, este ser iluminado que teve essa coragem de deixar a vida eterna ao ver a nossa perdição num processo de liquidação neste mundo inferior, e assim ele se dirigiu até nós, chegando aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, já trazendo consigo a luz da razão, a luz do saber verdadeiro, da divina providência que providenciou através da consciência maior do universo, que é o raciocínio superior a todo raciocínio, a corporificação da energia racional no corpo de um brasileiro chamado Manuel Jacinto Coelho. Este ser que trouxe a cultura racional para integrar toda a humanidade à fase do terceiro milênio, passando assim todos a se conhecerem, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde vieram, como vieram, por que vieram, e para onde vão e como vão, através da escrituração racional que nos traz o despertar de nossa consciência, que é o nosso raciocínio, e assim encontrando em nós mesmos todo o saber do nosso passado, nosso presente, nosso futuro, através da imunização racional que foi trazida por esse habitante do mundo racional, que é a raiz fecundadora da formação, da criação e geração deste mundo em que vivemos. E assim, este ser iluminado que desceu desse estratosférico de pureza, perfeição e limpeza, aonde ele vivia no corpo de vida eterna, puro, limpo e perfeito, ele deslocando-se desse estratosférico, atravessando a trombosfera dos três mundos desse universo, chegando a essa estratosfera de fluidos, energias, forças infectadas, e ele trazendo consigo o bálsamo da felicidade, o bálsamo da consciência divina verdadeira, para derramar sobre toda a humanidade, para se eliminar todos os males que nos afligia nesta deformação racional. E por isso, com muita maestria, ele transcodificou esta luz divina, que é a luz da razão, a luz do saber, em cultura. Cultura é um conjunto de informação que nos dá conhecimento para sabermos o porquê que aqui estamos, o porquê de tudo, o porquê de todos, e como viemos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, e como vamos e por que vamos. Tudo isso esclarecido de uma forma simples, clara, no linguajar popular, no ditado por ele transmitido, e constituindo assim esta grande cultura transcendental. Por que transcendental? Porque transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários,
como também espiritualistas, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim nos confirmando com base com lógica, provas e comprovações, através dos esclarecimentos do seu ditado, o porquê que aqui estamos nessa situação de pensadores sempre pensando na dor, sofrendo as dores deste mundo inferior de deformação, que é o mundo material, deste reino animal, e terminarmos com a pena capital chamado morte. E agora está esclarecido, definido o porquê de tudo isso, a razão e como nos libertarmos dessa prisão encantada que é este mundo material, dessas forças que constitui esta prisão, que foi uma derivação de uma deformação de uma parte deste mundo superior, denominado planície racional, causada essa deformação por uns tantos habitantes deste mundo superior, que somos nós que aqui estamos exatamente respondendo e colhendo pelo que plantamos sobre esse plano inicial desta deformação que é a planície racional, que no processo de transformação e deformação, sucessivas formações diferentes, essa planície deu causa e consequência a este antimundo, porque antes de habitarmos este mundo, éramos habitantes de um mundo superior, denominado mundo racional, a causa de sermos racionais, deformados como animais, por estarmos sendo animados por duas forças artificiais que não pertencem à nossa verdadeira natureza, por ser fruto derivado exatamente dessa transformação e deformação. E assim, meus prezados irmãos e irmãs racionais, que ainda vibra em cada um de vocês a essência da consciência em busca de conhecer a si mesmo, de saber quem é, de onde veio, como veio, não perca a oportunidade de poder se reconectar com a sua origem, estudando a cultura racional, que é a cultura exatamente dos seres racionais, estes seres que irá compor uma nova civilização na Terra, é a civilização do terceiro milênio, que esta cultura cósmica transcendental, transmitida por esse habitante Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior aqui na Terra, porque sua essência, sua personalidade é, na realidade, um raciocínio superior a todo raciocínio, e por essa razão, sendo ele a autoridade máxima universal, o racional superior, por ser exatamente consequência da materialização do corpo de energia do superior racional, que deu causa e consequência ao corpo material, esse corpo animal de Manuel Jacinto Coelho, cujo ele nunca foi animal, por já ter nascido com seu raciocínio plenamente desenvolvido. Então, Manuel Jacinto Coelho é o ser superior que trouxe a verdadeira concórdia, o verdadeiro saber, a verdadeira luz da divina providência para a realização deste novo mundo, desta nova civilização, promovendo assim a paz, a fraternidade e a concórdia, e nos ensinando na prática o que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é fazer o bem sem olhar quem, e ter em si a essência divina plenamente desenvolvida, que é o raciocínio. O raciocínio, que é essa força mais poderosa do universo, cujo esse ser superior, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que é o racional superior, nos esclarece, nos ensina, nos prova e comprova na sua cultura que esta força superior, poderosa, que está adormecida dentro do eu de cada um de nós, que é a célula pineal, a consciência racional, que está exatamente aprisionada, cristalizada, litigiada na epífise, que é uma célula de natureza superior. Ela tem como objetivo exatamente fazer a religação de todos nós com esse mundo superior, e para isso é necessário estudarmos de nós mesmos, nos ligando
a energia da natureza, que é a energia racional, essa energia superior divina, que deu causa e consequência a este pilotista da fase, a este representante único, sem segundo nem terceiro do mundo racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que veio nessa missão de elaborar essa cultura que na realidade é a energia racional materializada, transcodificada em informação para nos dar o conhecimento da nossa razão de ser aqui no chão e podermos assim desenvolver nossa essência poderosa, divina, essa centelha que está condensada nesta célula denominada pineal porque ela é semelhante a uma pinha do tamanho de um caroço de mostarda e tendo o nome científico de epífis. Ep, prefixo grego, significa superior. Ep é superior, fis, natureza. Então essa célula que comanda toda a organização do ser orgânico que somos. Porque na realidade, como nos ensina o mestre Manuel Jacinto Coelho, a vida tem suas organizações paralelas e bem claras para todos aqueles que passam a se conhecer e a saber quem é, de onde veio, como veio, porque veio a ficar como está e para onde vai e como vai, pelo despertar exatamente do raciocínio que é, na realidade, a essência de Deus presente em cada um de seus filhos, que somos nós, animal de origem racional, e assim sendo, o raciocínio é a força mais poderosa por ser a força de Deus, a centelha divina presente no vivente, que o transforma de animal para verdadeiramente um ser racional, dando a ele a luz divina, a conduzi-lo de volta ao seu mundo natural, que é o mundo racional. E assim a pessoa passando a acertar por viver certo e por se conhecer e tendo o seu caminho iluminado pela luz da divina providência, que está transformado em sabedoria fraternal, que é o conhecimento de cultura racional, que revela nossa origem verdadeira de sermos racionais, porque tudo que é de Deus é racional e o raciocínio é a nossa semente, a nossa semelhança com Deus verdadeiro, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, uma energia superior a todas as energias do universo. Assim, a cultura racional, sendo a cultura do animal racional, para ele deixar de ser animal e se tornar um verdadeiro ser racional, conectado com a eternidade em vida aqui no chão, que é o mundo racional, de lá receber todas as orientações precisas, necessárias para a sua verdadeira libertação e conquista da sua salvação, que é a sua ressurreição, voltando a ser o que era no mundo racional. Assim sendo, meus amigos, minhas amigas e irmãos, devemos exatamente buscar desenvolver esta essência natural, que é o raciocínio, e passarmos a conhecer para saber viver em paz e na verdadeira harmonia consigo mesmo e com a natureza, e poder assim se integrar à fase de Deus, que é a fase racional, se ligando em vida à eternidade, que é o mundo racional, e ficando ligado ao supremo raciocínio do universo, que é Deus verdadeiro, o comando desta fase do terceiro milênio, essa energia racional que está comandando a natureza. A fase racional é a fase natural da natureza, deixando assim o vivente, que é de origem racional, deixando de ser pensador, sofredor e mortal, por passar a se conhecer e se integrar a esta nova fase da natureza, que é a fase racional. Mas falando em natureza, o que é a natureza? O que representa, o que significa a natureza que tanto falamos? Você, embora o pensamento sofrendo um processo de enfraquecimento, mas você já parou para pensar, você já pensou e buscou atinar
com essa indagação para poder se integrar verdadeiramente a ela, dona da vida, o que chamamos de natureza, que na realidade é esse conjunto dessas 7 partes que nos constituiu, nos formou, nos gerou, que são essas 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais. Sabemos o porquê, como se formou, como se originou, como foi constituída essas 7 partes e por que dependemos dela e por que elas têm uma força na nossa formação orgânica, já que a vida é constituída de organizações bem claras para aqueles que passaram a se conhecer e a saber o porquê dessa dependência, dessa formação que nos constituiu nessa forma orgânica de matéria, esta matéria que aparentemente é tudo, mas verdadeiramente não é nada, por ser exatamente uma condensação de água e terra que compôs num choque de energia que constituiu esta natureza deformada, elétrica e magnética, e que revestiu a essência da vida. Por isso que o racional superior nos esclarece que a vida tem as suas organizações paralelas para quem sabe viver. Será se compreendemos e alcançamos essa mensagem ditada pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, que manifestou-se, materializou-se, vestindo o corpo de animal, sem ser animal, passando por bicho, sem ser bicho, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, esse habitante que nos trouxe e nos presenteou a imunização racional, que é exatamente o saber para que pudéssemos ficarmos munidos contra essas forças do mal e reencontrarmos o nosso estado natural verdadeiro. Essa é uma pergunta que devemos parar, pensar e atinar com a razão. Porque se você já percebeu que geralmente você que está aí me ouvindo, então, será se já percebeu que falamos tanto mesmo em natureza, mas sequer conseguimos defini-la e dizer a sua origem, a sua causa de formação que levou a constituir a nossa formação, a nossa geração e a nossa criação? Então, jamais o pensamento e a imaginação conseguiu essa definição, a definição de nós mesmos, de passarmos a saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos a ficar como estamos, seres passageiros, transitórios, na ilusão de sermos tudo, e quando sonhando, e quando acordamos já estamos debaixo do chão, ao chão que constituiu a formação desse corpo orgânico de matéria, que é o mal da terra, e por isso volta para debaixo da terra, por ser exatamente derivado das virtudes da poeira cósmica, como é no arcadismo dito, essa frase tão repetida pelos papagaios do pensamento: quem do pó vieste, ao pó voltarás. Quer dizer, o que quer dizer dentro da grandeza dessa palavra? Vamos atinar com a razão e tentarmos compreender o porquê desta frase, o que ela tem a nos revelar. Quem do pó vieste, ao pó voltarás. Então, na realidade, quando estava o conhecimento natural da natureza nos dado pelo astral superior, a astrologia, ela deixava bem claro que essa frase, o significado real, era porque éramos compostos das substâncias cósmicas, dessas partículas que aparentemente dentro da nossa literatura denominamos como poeira cósmica, que eram as virtudes que os habitantes perderam e constituíram a formação de um outro ser de vida superior, que é responsável pela nossa formação, nossa geração, que é o engenheiro arquiteto dessa natureza que tanto chamamos, que é esse conjunto elétrico-magnético, do qual é composto por 7 corpos, 7 reinados da vida, que é o Sol,
a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais, vegetais, cada parte dessa, nós temos um quântico, uma partícula, uma substância patenteada que, cosmicamente falando, seria uma poeira daqueles corpos primitivos que se extinguiram sobre o início da água e da terra, oriundo da goma e da resina, que deu formação a este ser organizado fluidicamente, eletricamente, magneticamente, pela transformação da origem que constituiu isso, esse ser, essa dona dessa vida aqui inferior, que denominamos de natureza, né? Por isso que a cultura racional é uma cultura natural da natureza divina, da natureza superior, que nos esclarece a epigênese, quer dizer, epi, superior, gênese, criação, a criação superior, formada pela natureza pura e perfeita, a perfeição do mundo superior, e que a pequena parte que derivou-se nessa natureza inferior, a hipogênese, hipo, inferior, gênese, criação, essa criação inferior, que foi subdividida em 7 partes, que constituiu esta força criadora que gerou e formou esse ser orgânico para, dizer assim, conduzir no processo evolutivo, transformativo de formações diferentes, sucessivas, durante 21 eternidade, a vida desses habitantes que perderam o seu corpo original, subdividindo-se nessas 7 partes, e foi a extinção no princípio da formação da matéria, constituído da goma cósmica e da resina cósmica, essa resina que com calor sofreu uma torrefação, carbonizando, e por isso somos seres carbonários fluidicamente dentro dessa composição elétrica e magnética, sendo a sombra desses habitantes que se extinguiram. Então, assim como o racional diz, que o corpo, a sombra é o efeito do corpo visível, o corpo visível é a sombra e o efeito exatamente dessas substâncias que subdividiram, que constitui a formação deste ser que somos nós em classe inferior, que aqui vivemos desconhecido de si mesmo. E assim, agora, através dos esclarecimentos ditados por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior, através do seu único aparelho, 6 segundo e terceiro, que detalha minuciosamente, tintim por tintim, com base e com lógica, sem necessidade de complemento, para que passemos a conhecer a nossa formação, a nossa origem, o porquê da causa que deu consequência a esses feitos e os efeitos que sofremos por não nos conhecermos. E assim, alguns que enxergam a natureza de forma, assim, rasteira, dentro da imaginação, da imagem-ação que ele vê. Imaginação significa a imagem-ação gerada pelo magnetismo, dessa constituição e materialização desse campo eletromagnético, e muitos que ainda estão com a memória muito, o grau de memória e pensamento subdesenvolvido, e muitos que estão enfraquecidos, não têm a capacidade de atinar com a razão para ter uma compreensão do que é a natureza, e que apenas enxergam a natureza como mato, como animais, como água, como assim, a flora, né? Esses 3 reinos, o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, esses estão ainda dentro daquele aprisionamento mental, psicológico, que não evoluiu no grau de poder exatamente compreender o ditado que encontra de uma forma tão simples, tão clara, no linguajar racional, popular, com muita maestria, feito por esse habitante do mundo superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que nos esclarece, nos prova e comprova com uma forma, assim, bem detalhada, o que é a natureza eletromagnética, o que é a natureza da perfeição, a natureza divina, a natureza racional.
E assim, somos dois em um só, o tu e o eu. E o eu está aprisionado ao tu, que é essa matéria constituída por essa natureza inferior e que agora está exatamente revelada nas páginas brilhantes do ditado deste ser superior, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, este habitante que teve o infinito amor, que veio do mundo racional, nos esclarecer e nos mostrar o caminho de volta à eternidade. Ele veio na missão de resgatar as células da razão que estava aprisionada nesse campo eletromagnético dentro de uma organização orgânica que é este corpo material que conduz a vida no processo de evolução e transformação através da imaginação e do pensamento para nos lapidar, nos domesticar, nos amansar e nos reconduzir de volta ao estado verdadeiro, natural, superior. Sim, essa é a realidade da cultura racional. Ela não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, não é espiritismo, porque espiritismo é experiência, é expansão, é especulações, e a cultura racional não existe especulações, existe definição definitiva do nosso ser, da nossa razão de ser, mostrando a nossa verdadeira natureza de sermos racional e como deixarmos de sermos animal, essa natureza inferior constituída pelas forças magnética e elétrica oriunda que deu formação à água, à terra, à lama, que é a matéria, é uma lama. Então quem já participou de uma exumação de corpo, como eu já fiz, quando eu trabalhava exatamente aqui no meio de comunicação, na equipe de reportagem, fomos exatamente fazer a cobertura, várias, não só uma, eu participei de exumação de cadáver nas matérias policiais. Nossa, ali quando eu vi aquele estado, eu vi a realidade, quando o racional superior, que antes, logo no início, sem ter essa percepção visual, vivenciada, eu achava que o racional superior estava até um pouco acima do que dizia, que nós éramos micróbios, eram lamas, exatamente, os fluidos arquidoféricos. Quando eu vi a primeira exumação na minha vida aqui, quando eu trabalhei exatamente no sistema Vesmário de comunicação, então, naquele momento, eu vi a grandeza da realidade, da verdade ditada pelo senhor Manuel, ao afirmar que somos lama, corpos de lama ambulante, e que éramos composto de água, de gases, de líquido. A exumação, o corpo já estourando, a podridão que ninguém suportava, mas tínhamos que registrar o fato para o jornalismo local aqui, né? Um caso muito, vários casos que aconteceram, mas deixa para lá, sigamos em frente na realidade. E assim sendo, como eu falei, alguns enxergam a natureza como somente o reino animal, o reino mineral, que é a água, a terra, né? E os vegetais, que é o reino vegetal. Sim, estes são alguns dos pertences dessa composição, desse 7 reinados da vida, desse conjunto que chamamos de natureza. Mas não a natureza propriamente dita na sua totalidade, na sua grandeza, dizer assim, criadora, geradora e formadora, fluidicamente e energeticamente. Nós mesmos somos formados por ela, por essas 7 partes, por esse conjunto desses 7 reinados da vida, que são essas 7 partes, onde temos, em cada parte dessa, uma substância que patenteia a sua formação de criação, e por essa razão somos por ela criados, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais, assim como parte que planejaram o nosso ser orgânico, que são os planetas que planejaram através dos 7 engenheiros arquitetos, planejador, Marte, Mercúrio pela nossa intelectualidade, Marte pela a planta do nosso corpo, do nosso ser orgânico, material, e dos órgãos e das máquinas, das 3 máquinas que foram preenchidas pela energia do planejamento de Mercúrio,
as três máquinas, porque nós somos formados, a cabeça é um relógio com seus ponteiros, temos a visão, ponteiro da luz, das imagens em ação, que são exatamente a materialização da energia em forma exatamente de imagem que forma a ação que é registrada por esse ponteiro do nosso relógio que regula esse ser orgânico, que é essa máquina biológica constituída e formada por essas 7 partes, planejada por esses 7 habitantes do astral superior, planejadores dessa planta orgânica, que foi colocada exatamente numa forma em cima da resina, quando os habitantes se extinguiram em cima do início da água e da terra, princípio da matéria, e que numa composição fluídica dessa arca esférica que é a Terra, oriunda da transformação e da interação do calor emitido sobre essa parte da planície do Sol, que é constituído e formado pelas nossas virtudes. O que são virtudes? Vidas que se transformam em outras vidas, que deu a composição, essas 3 energias, a parte da planície racional, que transformou-se em goma, resina, essa goma em resina, com o calor do Sol, a goma derreteu, formando um líquido, esse líquido que nós denominamos de água, e dentro de uma formação primitiva, essa goma, nesse processo de transformação para a formação da água, criou umas outras formações de fluido ou substâncias subatômicas e atômicas e moleculares, que constituiu, com o calor do Sol, a formação dos vírus, microvírus, que deram consequência ao corpo do animal de origem superior, racional, em cima da goma, aqueles corpos que se extinguiram e que a essência da vida permanecer ali, formou o corpo masculino do ser homem, e em cima da resina, que com calor torrou, virou uma cinza, litigiou, nesse litigiamento da outra composição de formação fluídica, que foi o lítio, que com o calor transformou vários processos de fluidos, fluidificando moléculas, gerando sais minerais. Por essa razão, com o derretimento da goma, que com o calor do Sol virou água, e grande parte da água dos oceanos são salgadas devido à composição do lítio, dos sais de lítio, que foi dando formações aos sais minerais, e daí outras substâncias atômicas, fluídica, energética, que formou o berílio em cima da resina, que, como racional superior, de uma forma bem clara e simples, afirma na página brilhante dos seus livros Universo de Desencanto, pelo seu ditado, que foi colocado uma forma sobre o chão, que era resina, que com calor carbonizou aquela energia da resina, virando cinza, que deu origem ao que hoje chamamos de terra, e que era de uma outra composição cosmológica no processo de transformação, tudo isso ocorrendo durante 21 eternidade. O que é uma eternidade? A eternidade é um tempo incalculável pelo pensamento e pela imaginação. E aí, essa planície, que foi tomando várias formações, constituindo outras substâncias fluídicas, atômicas, subatômicas, moléculas e vírus, microvírus, que constituiu todo esse reinado animal e esse reinado vegetal. Então, os habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra foram plantados exatamente com a inteligência da energia da planície racional sobre esse chão primitivo, que era a resina, que teve a torrefação e que ali estruturou o corpo feminino. Por isso que a mulher, ela simboliza o polo da terra. Por isso que a mulher traz em si, dentro do seu senso orgânico, da sua organização, o útero, que é exatamente a incubadeira, para que a semente, que é trazida pelo macho, o homem, o Adão, que coloca a semente, a goma, que é a composição da materialização do líquido, que é a energia eletromagnética transformada dessa goma, dessa polaridade dos habitantes que ali se extinguiram, formou a semente da vida, que formada por essas 7 partes que se harmonizam
fluidicamente no processo de junção, dando causa e consequência a este fluido eletromagnético transformado em goma, justificando antes de ser animal, éramos exatamente ser extinção, transformado numa formação gomosa gerada fluidicamente daquele polo que foi extinto esses habitantes. O outro polo foi extinto outros tantos habitantes, que deu formação à mulher. Por isso que a mulher, ela interage tal qual a Lua no processo de regular, de formação e criação da vida, que é a semente plantada nela. Assim como a terra, você planta no reino vegetal a semente. Então, um animal racional de origem superior é um vegetal com a forma animal, por ser animado, por ser um ser ambulante, movido por essas duas forças eletromagnéticas que organizou para que houvesse a evolução do processo de lapidação para alcançarmos a razão de nos conhecermos. Então tudo isso foi planejado por esses 7 engenheiros arquitetos que no organograma da descida da planície racional do seu processo de transformação e deformação está primeiro o astral superior, uns tantos que paralisaram o seu progresso, né, nesse estágio, ao perceber que não estava mais em contato com a eternidade, o mundo racional, com um mundo de pureza e perfeição e limpeza. Então o portal, o umbral se fechou e eles não poderiam voltar para aquele planeta. Eles paralisaram porque viram que deu errado aquela entrada para uma parte que não estava pronta para o seu progresso, não atendendo ao chamado de atenção do superior racional, que é o racional superior, que vestiu a roupa de animal para nos esclarecer esta verdade e nos libertar através do seu aparelho único, 6 segundos em terceiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que já nasceu com o seu raciocínio plenamente desenvolvido, ligado às 21 linhas gerais da natureza, que compõem toda essa criação. As 21 linhas gerais da natureza são esses 7 reinados, o reinado da mecânica celeste cosmológica, as 12 constelações, e acima dela outros tantos que é desconhecido ainda pelos pensadores e imaginadores, ao campo mediador consciente racional, o astral superior, e o mundo racional, por ser o habitante que veio diretamente desse mundo, ele veio somente nessa missão. Não é como nós que sofremos esse processo de formações de vidas diferentes, corpos diferentes durante 21 eternidades, e chegamos a um estado de extinção sobre o início do princípio da matéria, formado pela goma e pela resina, e por isso somos exatamente dessa geração adâmica. Adão significa Adams, que lá do arcadismo, que foi para o aramaico, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, que significa goma, princípio e a origem da água. E Eva significa Evas, que significa resina, princípio e a origem da terra. E você vê que existe 3/4 de água, onde terra implica que a terra é a costela da água, assim como dentro da imaginação, da simbologia, da forma terrena, da imaginação, criando o desenvolvimento da evolução dos seres intelectualmente planejados por esses 7 planejadores, habitantes do astral superior, que são os comodoros siderais, responsáveis pela formação das pessoas, desses arquitetos, como nos ensina o racional superior, na réplica, para quem estuda ali, ele mostra na lição, a segunda lição, é o Sol, engenheiro-chefe da deformação, que esses 7 seres, que muita gente desconhece, a entrevista, esses 7 seres que deram causa a essas 7 partes do porquê assim somos. Aí vemos que entra exatamente o 7 que é a junção do ternário com o quaternário, ou seja, as 3 energias eletromagnéticas oriunda da planície racional e a energia racional restante, que é a essência da vida, dos habitantes que se extinguiram sobre o início da água e da terra, que deu formação a essa base da formação orgânica, do qual chamamos de natureza aqui no chão, que é a água, a terra, o fogo e o ar, né? E aí vemos exatamente essa base que foi criada
da natureza inferior eletromagnética, que criou o artifício criou toda a base da nossa lapidação para o desenvolvimento do nosso relógio, dessas três partes, desses três ponteiros superiores sensoriais que regulam esse relógio, que é a imaginação, pensamento, para chegarmos ao raciocínio, que é a razão, através dos olhos, da visão, da audição, que são os ouvidos, outros ponteiros, o paladar e o olfato. Então são os 7 ponteiros, as 7 partes que constituem exatamente essa base para o desenvolvimento dessas três forças que originou tudo isso, que é a energia racional, a energia elétrica e magnética, que deu a formação do planejamento por esses 7 personagens. Marte, que planejou a matéria, a condensação, por isso que Marte é a ação, é a formação, é o instinto de ação, de guerrilheiro, de guerreiro, de lutador, de bravo, de bicho, de animal, do personagem, da personalidade do animal de origem racional. Então Marte martiriza, é a matéria, é a composição litigiada da energia magnética, da sua composição de materialização, e que tem a sua essência sensorial, que é essa força que anima a imaginação do ser, essa máquina que tem a função de fazer a transformação das imagens vistas em ação através do ponteiro, do relógio regulador do seu orgânico, que são os olhos, e daí fazer as marcações, que com o processo da evolução surgiu as marcações, as letras, os números, e tá aí tudo um processo evolutivo, porque na realidade o racional superior, na sua cultura, ele cronologicamente divide a humanidade em 3 milênios. Cada milênio uma energia responsável pela lapidação, pela evolução e domesticação deste ser que ressurgiu do chão como animal, por estar sendo animado por essas duas forças e comandado por essas 3 máquinas mental, cerebral, que é a imaginação e o pensamento. E assim a imaginação levou mais de 179 milhões de anos para ser desenvolvida, apurada, para chegar à luz artificial e desenvolvermos a segunda máquina do nosso relógio, que é o pensamento, que também levou mais de 179 milhões de anos para a organização dos seres orgânicos, saindo daquele estágio de monstrengo, monstros, monstrões, monstradontes, primitivos selvagens mais adiantados, chegar ali ao homem paleolítico, neolítico, né? Você vê aí os princípios da formação, o homem da caverna, o homem das pedras, aí chegar exatamente àquela estrutura, e a natureza, essas energias no processo de apuração, de evolução, lapidando o processo mental desse instrumento organizado, planejado por esses planejadores siderais, astrológicos, que são os comodores siderais, habitantes do astral superior, os planetas. Então Marte criou a civilização ariana, foi o Império Romano, ali dos monstrões, das civilizações primitivas selvagens, os antropófagos. Então, são períodos mais de 179 milhões de anos. O pensador, através da antropologia, só chega a conhecer na base de 4 milhões de anos. Aí você vê que está muito distante da realidade. Por essa razão, o racional superior, de forma bem clara, simples, didaticamente, define esse processo do ressurgimento desses habitantes de origem superior que estava na organização de animal, animado por essas duas forças derivadas da planície racional, que criou esse corpo artificial material, que é a matéria, que ressurgiu do chão, da poeira cósmica, do que ficou da queima, que o Sol queimou a resina, e ali foi perdendo suas virtudes, foi constituindo a Lua, que é a reguladora. Por isso que o ser humano, um animal racional, a sua gestação para ressurgir nesse mundo como animal racional,
como criança, passar adulto, envelhecer, depois se transformar em outro corpo, leva 9 meses para o nascimento dele aqui na Terra. 9 meses implica dizer 9 é o ano lunar, são 9 meses o ciclo lunar anual. Um ano lunar significa 9 meses. Para nós aqui na Terra, para o ciclo solar, que são 325 dias o movimento. Então, a Lua é o carbonário do Sol, as estrelas, que são a constelação responsável pela formação da roda da vida, que é o zodíaco, por isso que o primeiro alfabeto recebido pela humanidade, dada pelo astral superior, foi o alfabeto de astrologia, para que pudesse nos guiar, nos orientar e pela obediência e persistência nesse caminho certo, dado pelo astral superior, determinado pelo superior racional, essa oportunidade para que pudéssemos regressar à nossa origem, o mundo racional. Mais uma vez, não atendemos ao chamado de atenção dessa natureza superior e expandimos a nossa vontade devido ao livre-arbítrio que Deus, o racional superior, o superior racional, nos dá de sermos livres e termos a capacidade de atinar, de arbitrar a nossa liberdade de acordo com as nossas vontades. E mais uma vez, o ser, ele expandiu através da força dentro de si, de Júpiter, que é o expansionista, a expansão, o criador exatamente da evolução de todos os conhecimentos artificiais, seja filosófico, seja doutrinário, religioso, político e científico e espiritualista, está ligado a Júpiter, esse comodoro sideral, que é responsável pela expansão, por isso que ele é chamado benfeitor, o grande benfeitor da humanidade, por ele exatamente dar a capacidade da pessoa de expandir o amor que é produzido pelo comodoro sideral Vênus, que nos produz no nosso âmago fluída pela serotonina produzida pela pineal, gerada pelo habitante do mundo racional, que é o raciocínio, o amor, o carinho e esse amor ao saber. Daí formou essa base da natureza eletromagnética, formar o artifício, do artifício formou a arte formou a filosofia. Filosofia significa amigo do saber, amor ao conhecer. E aí nós criamos, com a força de Júpiter dentro de nós, a expansão desse amor em querer conhecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Tudo isso, um processo de organização. Por isso que o racional superior, quem se conhece, sabe se organizar na vida. A vida tem as suas organizações paralelas. Somos parte dela, dessa organização. E dentro dessa organização estão esses planejadores que acabaram a sua missão de planejamento da nossa evolução em 1935, quando chegou exatamente a confirmação da fase racional por esse habitante do mundo racional que veio diretamente nos trazer o conhecimento para que passássemos a ter o conhecimento de si mesmo. Ele trouxe todas as informações com base ecológica provada e comprovada para que pudéssemos nos conhecer tudo e todos, conhecer a natureza inferior e superior e assim poder exatamente saber como nos livrarmos desse encanto, desse rosário de vida que constitui mais de 21 eternidades e cada conta, cada estágio, cada degrau desse, existem várias contas dentro desse rosário de vida que chegou à sua extinção e uma reformulação, recriação nessa organização desse ser orgânico que somos nós. E assim, veja só a confusão que o bicho humano, pelo pensamento, por falta de conhecimento, vive, né? Por isso é o pensador, se pensa na dor, sofre a dor, é um sofredor e depois sofre a pena capital
planejada pelo Plutão, senhor dos mistérios, dos enigmas e dos fenômenos, esse comodoro sideral que é Plutão, que planejou a transformação, que é a morte que nós chamamos. E assim, tudo aí é promovido. Já Netuno promoveu o quê? Essa experiência com o desconhecido, com o oculto, que é a formação desse mundo espiritual, esse mundo das experiências, não só visível como invisível, e por isso que o oculto desperta essa curiosidade no ser humano mais desenvolvido e querer conhecer o mistério, o escondido, o oculto, porque é a força de Netuno intuindo uma ação no nosso relógio mental, através dos nossos neurônios, tanto hemisfério esquerdo como direito, essa máquina que tem exatamente a função de fazer a transformação desses fluidos irradiados por esses habitantes, não só invisível, como visível, os planetas, como os habitantes do astral inferior, que receberam também a missão de nos encaminhar, nos lapidar e preparar após nosso segundo abuso e rejeitar a oportunidade de voltarmos através do alfabeto de astrologia. Então surgiu o alfabeto das experiências, das especulações neste mundo espiritual, nesse mundo do oculto. Por isso que no dia 4 de outubro de 1935, o presidente dessa tenda, desse mundo animal, dessa tenda espiritual de experiência e especulações, que é o mundo do espiritismo. Espiritismo, a etimologia, ela diz tudo, tudo isso intuído por esses planejadores, esses 7 engenheiros, arquitetos, esses arquitetos que arquitetaram essa personalidade em cada um de nós, em grau diferente. Por isso que uns têm mais preparação. Quando Netuno age com a maior força dentro das nossas células captadoras dos seus fluidos, a pessoa passa a ter a vidência do magnético e do elétrico, aí chama-se vidente. Outros são clareaudiente, outro sente pelo cheiro, pelos ponteiros, exatamente, que é comandado por esses três ponteiros superiores, que são as máquinas que têm essa função de fazer a transformação desses fluidos, dessas energias, neste ser orgânico de natureza superior. Então, somos parte dela, somos causadores da formação desta criação, dessa deformação oriunda da planície racional que constituiu toda essa formação: planeta, sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Então, aí a natureza, esse conjunto, que também a natureza sou eu sou a natureza, porque eu sou o pivô causador. Assim o racional ele nos esclarece. Então, a planície racional foi que criou, por sucessivas transformações, dando formações a campos dimensionais e seres diferentes, criando todas essas formações de seres astrológicos, cosmológicos e espiritualistas, visíveis e invisíveis. Está entendendo? Então, os nossos irmãos do astral inferior são encantados tal qual nós somos. A diferença dele para nós é que nós chegamos à extinção, a perdermos a nossa individualidade, a nossa estrutura corpórea, e por isso nos extinguimos em cima do início da água e da terra, princípio da matéria, materializando a nossa essência vital nessa composição de junção com a energia da planície racional eletromagnética, que formou esse corpo orgânico organizado por órgãos que exatamente nos traria o processo dessa evolução. Por isso que a energia eletromagnética está encarnada, materializada, e por isso que tem a essência sensorial em forma de líquido, que é oriundo da água e da resina. A matéria é a resina, a terra. A água está dentro de nós, que é o sangue que é formado, a energia magnética e elétrica encarnada nessa materialização desse corpo orgânico. Por isso que o sangue é encarnado. Eis a causa dessa força energética dentro dessa composição vibratória, ter exatamente esse cromo, que é também esse cromo
originado do lítio ao litigiar essas duas energias e que constituiu essa formação. Por isso que os primitivos seres que se extinguiram deram formação ao sangue O positivo e O negativo, que era a energia eletromagnética encarnada para animar o ser de origem superior que estava revestido nesse corpo de matéria. Aí depois, já com o passar da evolução das formações, veio o sangue encarnado A, aí depois veio o B, aí depois veio o AB. Então tudo isso tem um motivo, tem uma razão e tem um significado, tem uma força astrológica e cosmológica. Por isso que o sangue O positivo ou negativo, tanto faz como tanto fez, ele é raro, é um dos sangue mais raro, porque é o sangue original. Então, existe um tratado feito pelo pai da medicina, Hipócrates, que sobre exatamente essas substâncias que deram, aí ele ficou sem uma definição por falta exatamente da cultura racional que dá toda essa definição, o seu manual, de uma forma bem clara e bem simples. E assim, nós somos esses causadores dessa formação, os pivôs dessa criação, dessa deformação, por termos progredido sobre essa planície racional, que era parte do mundo racional que não estava preparada para o nosso progresso, e que criou toda essa deformação racional em sucessivas transformações que foram criando formações, campos energéticos, astral superior, aí criou exatamente o astral inferior, cada um compondo com as suas vidas, com seus seres visíveis e invisíveis, e assim formando esse mundo astrológico, esse mundo cosmológico e esse mundo material. Então, a cultura racional, baseada em 21 livros, da obra básica fundamental, que nos dá a estrutura de conseguirmos em nós mesmos, se estudarmos com persistência e obediência, os ensinamentos e assiduidade que o seu Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, nos transmite pelo seu ditado, de alcançarmos, de encontrarmos em nós mesmos a imunização racional por sermos esse centro astrológico, pivôs e causadores dessa deformação racional. Então nós somos os causadores. Então está tudo dentro de nós, e por isso que a natureza nos formou, nos gerou, sendo o dono da nossa vida, mas nós somos a natureza. Porque nós criamos tudo isso, deformamos todo esse campo vibracional, e assim vivemos aqui nessa terra, sob suas organizações desse campo eletromagnético, que fomos fecundados para a energia fecundadora do cosmos, que é a energia mediadora racional, planejada por esses seres, comodoros siderais, tudo isso oriundo da energia racional, do mundo racional, que é a raiz mestra, fecundadora da formação, geração e criação de todo o universo. Tudo esclarecido detalhadamente pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, na sua obra de cultura racional. Por isso que a cultura racional é uma cultura transcendental, porque ela transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, definindo com base em lógica e esclarecendo todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos da nossa vida, da vida que nos compôs, nos formou, nos gerou, do universo, e exatamente nos dá a formação da epigênese, que é no mundo racional, que aí temos que desenvolver o raciocínio, que é exatamente essa consciência positiva, divina, que Deus nos deu. Por isso que a pessoa que tem um raciocínio plenamente desenvolvido é um senhor de si mesmo. A pessoa, ela se torna senhora de si mesmo quando ela tem um raciocínio plenamente desenvolvido, porque o raciocínio, nele está o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, por ser a razão. E Deus verdadeiro é um ser racional, é um ser superior da nossa origem, é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, é o racional superior, essa energia suprema, superior a todas as energias, porque a energia é a força geradora, criadora de vidas. E assim, essa é as leis naturais verdadeiras, tanto superior como a lei inferior. Como dizia Hermes Trismegisto, que é o mito de Mercúrio dentro da composição materialista de Hermes, por isso que surgiu o conhecimento hermético, veio do artifício,
onde está ali todo o hermetismo, todas as leis do sistema solar, afirmado que Hermes Trismegisto escreveu com a ponta de diamante, na tábua de esmeralda, todas as leis do universo, e provando, assim como é embaixo, também é em cima, como é em cima é embaixo. Por essa razão, que o corpo de energia dos habitantes racional, que se subdividiu nessas 7 partes, que formou a natureza, esse conjunto, e o habitante, que a vida, a essência, materializou-se em uma célula de natureza superior, que é a epífise, ou a pineal. Por que a célula? Porque é a forma, é o design para a nossa imagem em ação, compreender como é a composição do habitante do mundo racional, que éramos nós antes de sermos animais. Que o corpo de energia racional, uma pergunta que é feita ao seu Manuel, o racional superior, o superior racional, quando pergunta como é que são exatamente os habitantes do mundo racional. Essa pergunta não tem sentido, porque vocês não têm capacidade psicológica de compreender. Mas ele nos dá uma colher de chá ao dizer: vocês viram o Sol, não tem perna, não tem braço, mas ele anda, é o movimento dele. Assim são os corpos de energias racionais, que eram vocês, puros e perfeitos, que era de uma composição de massa cósmica, o corpo de energia mais ou menos oval. Então, ele poderia dizer, pronto, a célula, ele tem pegado a célula, mas ele não queria complicar a mente do sertanejo, do camponês, ou daquela pessoa que jamais teve capacidade de sentar numa carteira de colégio para compreender o que é uma célula. E para compreendermos, quando você tem o conhecimento, o raciocínio desenvolvido, você vai compreender que o formato do habitante, do corpo de energia, é tal qual uma célula, por sermos uma parte ou uma célula do superior racional, lá no mundo racional, que nos criou puros e perfeito igual a ele. Por isso nos deliberamos por conta própria a progredir a parte que não estava pronta, achando que ia se dar bem. Mas o que ocorreu, ao invés de progredirmos racionalmente, sofremos um processo, um regresso, um progresso involutivo, irracional, que resultou nessa deformação racional de puros e imperfeitos, nos tornamos impuros, imperfeitos e cheios de defeito. Isso foi uma retroação quando entramos pela parte não pronta. Centrífugo passou a ser uma formação centrífuga e centrípeta. Por isso que a constituição da formação do universo é forma de espiral, porque saímos da periferia para o centro, que chegamos no centro, que era a consciência dessa parte, desse campo de energia, que era a planície racional, que era exatamente essa força, essa consciência que deu formação ao que chama de natureza, essa energia criadora e geradora, que é o magnético, nosso irmão racional, que deformou-se e tomou essa formação de magnetismo, porque cometemos um grave erro, e daí geramos essa lei universal, a lei da gravidade, onde tudo de denso tornou-se pesado e começou a descer no primeiro degrau para o segundo, quando deslocou-se essa inteligência racional, que era a energia racional, ela gerou, ela formou, começou a deformação, formando exatamente desse campo energético uma goma. Essa goma foi a primeira substância fluídica ou atômica gerada pela transformação da planície racional, o que é denominado no pensamento aqui de substância do átomo, o próton, que é o hidrogênio. Hidro quer dizer goma, que originou a água. Gênio, inteligência. Então a inteligência dessa energia que formou o magnético, essa inteligência dessa força, dessa energia que construiu toda essa composição material dessa deformação, que é o nosso irmão racional, que está rendido já à fase do terceiro milênio, trabalhando para que todos voltem, porque todos voltando, ele também volta a ser o que era, e por isso cada ser imunizado, ele vai fortalecendo a reformulação desse campo energético do qual nós o deformamos. Por isso que ele criou a imaginação e o pensamento.
através da transformação da planície em goma, em resina, que deu origem à água, a terra, que formou o homem e a mulher, e que formou a imaginação e o pensamento, formado pelo Sol e a Lua, e oxigenado pela constelação da vida, da roda da vida, que é as estrelas, por isso que cada constelação, ela compõe a formação de um signo, isso é um processo do alfabeto astrológico. Primeiro vem Áries, que formou a cabeça, através do planejamento de Marte, aí depois o corpo, o coração foi formado, que é a alma do corpo animal, por Vênus, planejou ali a fonte do amor, a fonte que está interligada diretamente com o habitante, recebendo todas as informações, que a voz do coração é o raciocínio perfeito, desenvolvido, onde gera a fonte verdadeira do amor. E assim, quer dizer, a espiritualidade, as experiências, as mistificações é para o Netuno. O tempo, a responsabilidade, o trabalho, a lapidação é para o Saturno. E a intelectualidade, o pensamento lógico, racional, que é confundido com o raciocínio, por ser exatamente o pensamento não deixar de ser raciocínio, mas é deformado, rebaixado o seu estado vibratório. Então é planejado por Mercúrio, que é Hermes Trismegisto, que é a comunicação, que é o saber artificial. Foi ele o que planejou, elaborou toda a estrutura do saber artificial, da filosofia, criou exatamente o conjunto de doutrinas que constituiu a formação das religiões, para levar exatamente a cientificação em busca da razão, que é a ciência. Então toda essa base é uma estrutura planejada astrologicamente e cosmologicamente. E assim, vemos aí essas leis naturais determinando as organizações da vida nessa deformação e do nosso próprio organismo, nos transformando em ser orgânico para conduzir a vida na sua essência, que é o raciocínio, que condiz a vida verdadeira e eterna, que nos liga ao supremo raciocínio do universo, que é Deus verdadeiro. Por isso devemos seguir o curso natural das coisas, dentro do ritmo e da harmonia, com as forças, em harmonia com essas forças criadoras, geradora, que o racional superior chama as linhas gerais da natureza, que formam o nosso ser. Basta a pessoa sair desse curso natural para as coisas começarem a dar errado na vida, porque já começou errado, entrar para uma parte não pronta, era o natural, criamos o que é o errado, é o certo fora do lugar. O que é a mentira? É a verdade fora do lugar. Porque a coisa mais parecida com a verdade é a mentira. Então, por que formou esse mundo de ilusão, de aparência, aparentar ser o que não é? É a mentira querendo ser a verdade, por estar fora do seu natural. E aí, a pessoa saindo exatamente desse curso natural, que é o verdadeiro, que deu a formação dentro da harmonia das coisas, dos seres. Então, quando a gente sai dessa linha natural, começa tudo a dar errado na vida da pessoa, na nossa vida, confirmando assim os ensinos verdadeiros da imunização racional, do racional superior, MJC, o mestre da justiça celestial, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, ao nos dizer que a vida possui suas organizações muito claras para quem conhece a vida e sabe viver por conhecer a origem e a causa da vida e seus efeitos. E saber que este ser orgânico é apenas o condutor, o veículo da vida. Não é a vida. Então, por não termos conhecimento verdadeiro, é que fazemos confusões da vida com o ser orgânico. Saindo do certo, saindo do natural, saindo do verdadeiro. Então, tudo se organizou de uma forma naturalmente para a nossa evolução, para encontrarmos com a nossa razão de ser e podermos regressar ao nosso mundo natural de origem, o mundo racional, para chegarmos assim à nossa definição através da razão, que agora chegamos no terceiro milênio, ao nos integrarmos dentro da fase racional, estudando de si
a cultura racional persistindo, lendo com assiduidade, obedecendo os ensinamentos das informações nos dadas, que passamos a conhecer e a saber nas páginas brilhantes dos livros ditados pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, o universo em desencanto. E assim, passando todos a se conhecer e conhecer a vida e este ser orgânico e toda a composição desses personagens que está em nós, os comandos, e ter o domínio de si mesmo. Por isso que se diz, o pensador diz que o maior vencedor não é aquele que vence batalhões de exército, mas é aquele que vence a si mesmo, os seus inimigos interiores, que são exatamente esse comando dessa natureza invisível, que vibra dentro do nosso relógio, que regula o nosso ser orgânico. E quando você passa a se conhecer toda essa organização, você passa a ter um domínio de si mesmo, por saber quem organizou, como foi organizado toda essa evolução natural para chegarmos a esta razão do nosso verdadeiro ser, que é racional, da nossa verdadeira natureza, que é racional e não animal. E assim viver a pessoa a favor da sua verdadeira natureza, que é racional. Por isso que o racional superior no dever de fazer propaganda desse conhecimento. Dever é uma dívida. Ele diz assim: o vivente que vive a favor da sua natureza vai de bem e melhora em tudo na vida, que não se compreendendo, que deixa todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar a vida aí do encanto, né? Do erro, da perdição. Está bem claro essa lição, no dever de fazer propaganda desse conhecimento. Foi ali que eu identifiquei quem era o senhor Manuel Jacinto, com essa lição que encontra-se nos 21 livros, sem mudar uma vírgula. Essa lição é a única lição que está no primeiro volume até o 21º, no curso primário, secundário e superior. É o dever de fazer propaganda. Que ali, se a pessoa assimilar aquela lição, ele tem grande probabilidade de encontrar em si mesmo a imunização racional. Que ali ele nos dá detalhadamente, na bandeja, e a identidade dele. O seu Manuel ali diz: e quem dá esse conhecimento? O racional superior. E quem é o racional superior? É um vivente como nós, diferente, que ele não é terreno. Por que é um vivente como nós? Porque ele vestiu o corpo de animal, sem ser animal. Ele passou por bicho sem ser bicho, cuja personalidade dele era o supremo raciocínio do universo, que deu consequência e causa, o corpo de energia do superior racional, ao corpo de Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Por isso que nos 21 livros está lá a parte racional, racional superior, na parte racional. Olha a parte racional. Racional superior. Acima do racional superior está o superior racional. Por quê? O seu Manuel tirou a roupa de Manuel. A sua personalidade racional superior deixou de ser o racional superior, passou a ser o superior racional, porque o comando, é ele que comanda a fase do terceiro milênio, a energia racional, que deu exatamente consequência à personalidade de Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Aí ele, o seu Manuel, com maestria, para não deixar a pessoa pegar, diz: o racional superior da Terra. Ele não é da Terra, mas ele vestiu o corpo da Terra, que é o corpo de animal, o corpo de bicho racional, sem ser bicho, sem ser animal. Então o racional superior vestiu. Ele tirou essa roupa. O racional superior é o superior racional. Por isso que está exatamente essa informação na parte racional, onde ele mostra. E acima, na parte racional, ele mostra. E acima do racional superior está o superior racional. E acima do superior racional, aí diz o tribunal racional. Quem é o tribunal racional? É exatamente a força da energia racional, consciente e positiva, que aplica a lei de ação e reação, a lei criada pelo superior racional, que criou exatamente a ordem. Ordem significa, do arcadismo, do aramaico, cosmo, a beleza, a grandeza. Cosmo é ordem. Por isso que o universo tem a sua ordem. Cada habitante, ele mantém a sua órbita. Eles não se chocam.
Eles não chegam a entrar em atrito ali fisicamente, só fluidicamente, energeticamente, ao emitir sobre o relógio do ser humano, que eles estão também em nosso ser, aqui no nosso ser orgânico, para nos evoluir, nos domesticar, nos amansar, para chegarmos à razão. Então, por isso que é o tribunal da natureza, o tribunal racional, que é exatamente as leis criadas pelo superior racional. Acima do tribunal racional está quem? A justiça suprema a tudo e a todos. Essa justiça são as leis racionais da razão, do equilíbrio, da harmonia. É essa mecânica, interessante, a mecânica racional, como mostra, na realidade, essas leis, fruto da legislação, do estudo racional, que mantém a harmonia do comportamento de todo o sistema do mundo superior. Por isso que existe a voz do Supremo de outros mundos, esse sistema mantendo o equilíbrio, a harmonia dentro desse ritmo evolutivo da pureza, da perfeição, no movimento dos corpos de energia. Então, esse movimento foi que esses corpos se deliberaram por conta própria a progredir uma parte que não estava preparada para o nosso progresso. Por que não estava preparada? Porque essa pequena parte da planície racional era pura, limpa e perfeita, mas vibrando numa frequência abaixo da frequência desses habitantes, que éramos nós, que tínhamos um estágio de evolução vibracional, energeticamente, fluidicamente, racional, acima. Então, por que as senhoras poderiam passear, entrar e sair, poderiam passear, são todos livres, mas não poderiam permanecer. Então, quando saímos da periferia, naquele umbral, passamos, entrando, passeando, e chegamos no centro dessa parte, no centro houve uma atração das duas forças, a força que não vibrava na mesma frequência dos habitantes, e os habitantes, quando interagiu naquele centro, houve o choque, poderíamos dizer, didaticamente para a nossa compreensão, houve um curto-circuito naquele campo, e esse curto, então, interceptou o movimento de evolução da frequência consciencial, da inteligência do nosso irmão que formou o magnético. Então, naquele exato momento, o movimento que era um movimento de evolução, na interceptação da consciência em choque com a consciência daquele campo, interceptou o movimento evolutivo e sofremos um processo involutivo. Ao invés de subir, desceu. Ao invés de se tornar mais puro, tornou-se impuro, imperfeito e cheio de defeito, dando exatamente várias formações diferentes na constituição da força geradora e criadora, que era a energia magnética, oriunda da energia racional, que formava a planície racional. Essa é a grandeza da cultura racional. Veja a simplicidade, a maestria de Manuel Jacinto Coelho, colocar tudo isso de uma forma bem singular, bem simples, que até uma criança de 7 anos compreende ao começar a ler. E sigamos, né, nessa hierarquia da parte racional, que é muito rica, né? Aí ele mostra que acima do tribunal racional está a justiça suprema, tudo e a toda. A justiça são as leis. Então, as leis, nós não poderemos chegar no centro dessa parte, poderíamos passear por ela, conhecer, que ela fazia parte. Então, se chegasse bem no centro, havia atração, essa atração formava o choque, e daí foi que formou a lei da gravidade, a atração da consciência que vibrava no estágio superior, com aquela consciência, embora sendo superior, mas que não estava no mesmo grau de vibração desses habitantes. Então, interceptou o movimento evolutivo e sofreu um processo involutivo. E acima da justiça suprema a tudo e a todos, está quem? O contencioso universal. O que é o contencioso universal? Isso é um juridiquês, né? O racional superior, usando aqui um juridiquês, né? Um linguajar jurídico. Então, como ele, mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho, ele é esse conciliador, ele veio conciliar o nosso erro
nosso erro, que foi exatamente interceptarmos o movimento dessa parte e que criamos toda essa deformação, e ele trouxe o perdão, que é a salvação, nos dando a ressurreição, que era o conhecimento, a informação de conhecermos como fazer para ressurgir para a nossa vida verdadeira, que é a ressurreição. O ressurgimento para formar o nosso corpo original e regressarmos ao mundo racional. Então, Manuel Jacinto Coelho, na sua coragem, no seu infinito amor, na sua bondade infinita, ele veio como conciliador. Por isso que ele é o contencioso universal, o supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, a personalidade de Manuel Jacinto Coelho. Então, eu achava interessante o pai Manuel, ele fazia de boa uma vez de criança, pensava que estava levando ele no bico, ele é verdade, né? Então, é como ele chega assim, o racional superior, então pessoas que estiveram ao lado dele não conheceram a personalidade dele, a essência dele, que era o racional superior. Aí não dava na bandeja, cada um que descobrisse para a sua sensibilidade, pelo seu grau evolutivo, para saber quem era aquele ser que estava lá, um vivente como nós, diferente que ele não é terreno, é como está lá, no dever de fazer propaganda. Se você ler, quem dá esse conhecimento? Deixa eu ver aqui, vou logo, para seguirmos exatamente, sem mudar nenhuma vírgula do que é dito pelo dono do conhecimento, que é o racional superior, através do seu aparelho, o racional Manuel Jacinto Coelho. Então eu vou usar exatamente as palavras dele, e não as minhas. 1,75. Tá aqui. Essa lição, ela encontra-se em todos os livros da obra básica, sem nenhuma mudança de vírgula. Então ele diz assim: o dever de fazer propaganda desse conhecimento. Dever é uma dívida. A propaganda é repartir com os irmãos para seguirmos em união, e quanto mais você propaga a cultura da razão, mais você vai desenvolvendo a sua capacidade de raciocinar, de compreender, de sentir, entender o que é dito pelo dono da verdade verdadeira, que é o racional superior. Então, o conhecimento, a cultura, ela tem 3 estágios: informação, conhecimento e sabedoria. A informação nós recebemos no livro, na nossa assiduidade, lendo e relendo, lendo e sentindo, lendo e compreendendo as informações que passam a nos dar a conhecer, o conhecimento, para podermos aplicar dentro de uma obediência, devido à nossa persistência, aplicar para mostrar e justificar que estamos sabendo, e o saber é fazer, fazer é ação. E na ação está a salvação do que necessitamos, ou a condenação, condenado pela ação ou salvo pela ação, né? É muito simples, a simplicidade da natureza da harmonia, né? Então ele segue: o vivente que vive a favor da sua natureza vai sempre para frente, se favorece tudo lhe corre a favor na sua vida. Fecha aqui a aspas do seu Manuel, e vamos compreender somente essa frase: o vivente que vive a favor de sua natureza. Qual é a nossa natureza? É racional e não animal. Estamos sendo animal, mas a verdade é o que? É racional. É essa a nossa natureza verdadeira. Por isso, o racional sempre diz: é verdade, né? É verdade. Quando alguém às vezes diz mentira para ele, ele olhar para a pessoa: é verdade que você está vivendo a sua natureza aparente, magnética e ilusória. Hoje é que eu venho entendendo essas coisas do pai Manuel, do racional superior. Então, aí ele segue aqui, né? Vai sempre para frente, favorece em tudo, porque tudo corre de bem na sua vida. Porque você está agindo certo. Se você está certo, tudo vai se acertando e você vai certo, conquistando e vivendo bem na vida, até chegar o tempo planejado por Saturno, da sua missão ser cumprida aqui na Terra e voltar. Então, a sua conduta é uma das melhores e maiores divulgação para quem lhe conhece. Por isso que a conduta de um estudante culturacional afasta
ou traz muitas pessoas para o conhecimento. É a ação. O conhecimento nos dá a informação. E quando conhecemos, passamos a agir, a acionar as informações que conhecemos. Por isso que o racional diz: e salvo todos que conhecem cultura racional. Salvos por quê? Porque está colocando em ação, na prática. Então estão salvos porque ele tem a informação e conhece como eliminar os feitos e efeitos errados que pode exatamente levá-lo à condenação. E para ter a salvação ele tem que usar a informação corretamente, com respeito, sendo racional, sendo ponderado, respeitador, equilibrado, para merecer a consagração do superior racional, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Aí, aqui, ó, olha só. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. Então, a principal coisa da nossa natureza, que é racional, é a imunização racional, e ele nos dá o mapa, a planta e a bússola, que é o livro, a informação para conhecermos exatamente a imunização através do seu ditado, aqui colocado, e que, colocando em prática, nós começamos a raciocinar, e aí vem exatamente o desdobramento das orientações do mundo racional, do superior racional e dos nossos irmãos racionais. Quer dizer assim: deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto da salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre afligiram. Então, não adianta eu ficar falando como papagaio e agir de forma diferente do que ensina o racional superior, como é a imunização racional. Que a imunização é nos munir do saber, através da informação adquirida no livro, que é a energia racional, que vai trabalhar a nossa consciência positiva na prática da ação. Por isso que deve pôr em prática a imunização racional, como ele afirma aqui nesse parágrafo, que aqui, só aqui, se a pessoa praticar isso aqui, ele está salvo. Pode ter certeza. Olha a paciência, a maestria de Manuel Jacinto Coelho, racional superior. Porque aí ele vai: todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandista. Então a propaganda existe de várias formas. Existe a visual. A pessoa já conhece o Cláudio. Cláudio era estourado, o Cláudio era abusado, era casca grossa, ele está mais diferente. Aí a pessoa: é aquele livro que ele está lendo, o Racional Superior, a cultura racional. Ele mudou. Aquele cara vivia aqui aprontando, agora não apronta mais. É aquele livro que ele leu. Aí se o cara está todo errado, e o cara vem querer me ensinar uma coisa e faz tudo diferente, eu vou lá ler. Por quê? É como o racional disse: a pessoa, hoje em dia, inteligente, intelectualizada, quando você ensina alguma coisa, ele quer ver aquele ensinamento nas costas de quem está ensinando. Então, de que adianta a teoria sem prática? O pai Manuel uma vez falou para a gente lá: mais vale uma ação do que um caminhão cheio de palavras bonitas sem prática. É isso aqui, a prática da imunização racional. Então, a sua ação, a sua conduta é uma das maiores divulgações que existe. Aí existe a divulgação visual. Pronto, eu saio, vou andando por aí, tá aqui cultura açaí, esse cara é da cultura racional, né? Aí já é uma divulgação. Aí vem a divulgação oral, você está desenvolvendo, comunicando através da energia racional, através do ponteiro, da comunicação, da informação, que o único animal que tem o domínio da fala é o animal racional. Então devemos repartir com os irmãos para seguirmos firme em união, para alcançarmos a imunização com a prática de todas as ações dessas informações recebidas do conhecimento, ditado pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior. E aqui ele segue: deve ser propagandista do que aqui conhece
de bem para si e para o próximo, para todos que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem de si mesmo, né? Esse parágrafo aqui está dito. Mas eu quero chegar aqui, porque o tempo está passando, já está com 1h30. Então, foi aqui que eu, né, numa bela noite lá da Retiro Racional, de madrugada eu estava lendo, né? Aí aqui eu senti, né, tinha tido umas respostas do pai Manuel, um caso que tinha acontecido aqui em Fortaleza, eu estava lá, e ele me falou, e eu nem sabia, ele, você está sabendo, aí relatou. Aí nesse dia, aí eu estava nessa lição, eu comecei a ler essa parte, quando eu cheguei nessa parte, foi que deu aquele clique no meu raciocínio. Aí eu digo, rapaz, o seu Manuel, é o seu Manuel, é o Racional Superior em pessoa personificado. Foi exatamente nesse parágrafo. Foi quando ele diz assim, não é espiritismo, e sim conhecimento que interessa a todo. Então pergunta o vivente, e quem dá esse conhecimento? E eu respondo. O eu aqui está maiúsculo, e eu respondo. Quem está ditando? Ele, eu, né? Tudo isso, florando, foi assim como se fosse um cinema passando na mente, né? E eu respondo. É o racional superior. E o vivente insiste. E quem é esse racional superior? Eu esclareço. Rapaz, eu esclareço. Né? Eu esclareço. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso. Não é espírito. É um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Aqui deu clique, deu aquele filme, sabe o que é? Vendo o seu Manuel, e ao mesmo tempo, seu Manuel não é o seu Manuel, é o racional superior. Aí eu vi aquela risadinha dele assim, olhando assim, sabe, dando aquela risadinha. Aí, quando eu concluí essa livro, que estava ali atrás, que era a antiga oficina, que eu saí, que eu olhei assim, aí eu vi ele aparecer na janelinha da sala onde ele ditava, né? E rindo, e balançando a cabeça, né? Era assim, um facho dourado de luz, bonito, né? Aí, rapaz, é ele em pessoa, personificado. Aqui foi aquela identificação que eu reconheci, por isso que eu não tenho dúvida nenhuma, é convicção. Enquanto muitos pensam, não, seu Manuel, ele não sabia de tudo, como sabe de tudo e como conhece tudo e conhece todos. Isso eu tive provas inúmeras dentro do Retiro Nacional. Aqui no Ceará eu tive, em São Paulo eu tive, da presença dele. Em um acidente que eu tive a presença dele, sabe, que é a confirmação de quem ele é. Então eu não tenho dúvida nenhuma a fazer quem é Manuel Jacinto Coelho. Sabe o que é? Aí ele segue aqui, né? Espíritos são os viventes que habitam o vácuo entre a terra e o sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiência. O racional superior é de um mundo superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra, por serem estes feitos da mesma natureza e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural. Aí aquilo vindo no raciocínio, a comunicação dele, mostrando, e aquele cigarrinho dele, aquele cheiro do cigarrinho dele, sabe, de palha, sabe, que é confirmando. Eu disse, rapaz, olha só, né? Aí pronto. Dali em diante, eu não tive mais dúvida de quem era exatamente esse homem verdadeiro, esse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, o verdadeiro Deus, e que veio exatamente nos libertar, nos ensinar o caminho de volta ao nosso estado natural, nos provando e comprovando com base ecológica. Então, por isso que uma vez, tinha começado uma coisa lá no sítio que eu morava, o sítio que eu morei antes, era onde, depois que eu saí de lá, pedi para ir embora, não sei o quê, aí esse sítio foi morar lá, foi o velho Chico. Antes do seu Chico morar lá, quem morou naquele sítio fui eu. Quando eu cheguei no Retiro Racional, eu lembro como hoje, que o Racional Superior nos recebeu ali na entrada, hoje é a recepção, antes era o alojamento das mulheres, né? Então ele foi nos receber ali na porta quando chegamos, né? 3 horas da tarde, assim. Aí foram 7 aqui de Fortaleza,
porque na época a gente formava aqui a caravana do Ceará e veio o comunicado para a caravana, aí quem queria exatamente conhecer o seu Manuel e participar de residir no Retiro Racional. Aí a mamãe olhou para mim, quer ir, Cláudio? Eu digo, eu vou, mãe, né? Aí eu falei que ia, aí o pai Manuel mandou a passagem, né? E fomos em 7 daqui de Fortaleza. Lembro como hoje ele nos recebeu ali na entrada, ali naquele umbral, né? Dando bem-vindo a ele. Era o Jorginho foi para o alojamento dos homens, aí 5 mulheres que foram, né? Aí 5, ele disse, vocês vão ficar aqui, né? Aí elas foram para o alojamento feminino, aí ficou eu, né? Aí tava o Dentinho, tava o Cacá e o Jorginho, né? E eu olhando para ele, né? E aí ele começou a conversar, falou muitas coisas, falando coisas. Ih, como é que tá Fortaleza, sei o que, né? Eu digo, pai, onde é que eu vou ficar? Ih, acabou, você vai lá para dentro do mato. Você é do mato. Aí me mandou lá pro sítio. Só aquele sítio é seu. Trabalhe lá, faça o que quer. Só vem aqui, pega a sua merenda, aí você vai para lá, né? Aí foi o primeiro morador daquele sítio, que era, depois tornou-se o sítio seu Chico, né? Fui eu. E já residia lá o Black, né? Que era o Antônio Carlos. E aí seguimos, né? Seguimos. Aí comecei a ver, a conhecer, aí quando eu vinha à noite, né? Aí às vezes eu ficava no alojamento dos meninos ali, da rapaziada, que era o Argentino, o Cacá, o Dentinho, aí tinha era o Marinheiro, né? Marinheiro, que era onde era a oficina, que hoje é a residência, ali é o alojamento das bandeiras e dos instrumentos da Banda União. Fica ali por trás da casa do pai. Aí ali, antes era a oficina, né? No início da formação. Aí às vezes eu dormia lá, né, que estava tarde. Aí tem aqui já está uma hora que eu vou passar. Depois eu conto esses relatos aí. Pois é, está com uma hora, vixe, já está com 1h36, vamos ficando por aqui. Já falei demais do meu tamanho, né? Falando aqui, basta, né? Sairmos desse natural. Assim, por que eu cheguei a essa história lá? Então, uma vez eu fazia uma coisa lá no sítio, aí eu cheguei pro pai, o negócio deu tudo errado, que caiu e tudo, aí eu cheguei pro pai Manuel lá na varanda, pai, o senhor disse que era para me fazer daquele jeito, só que o negócio deu certo não, né? Aí caiu foi tudo, aí, rapaz, você começou errado. E tudo quando se começa errado, você tem que parar, atinar com a razão e raciocinar. E buscar fazer diferente, porque se deu errado, vai dar errado constantemente. E você começou errado e por isso que caiu. Faça diferente. Aí ele me disse que não era para fazer, eu fiz e deu certo, o jeito que ele fez que era o certo, né? Eu tinha feito o contrário, o oposto do que ele tinha dito, né? Interessante. Então, é isso que eu quero dizer. Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa e começar a dar errado, então parar e tentar atinar com a razão. Buscar raciocinar uma forma de fazer o correto. Porque aí vamos fazer errado e continuando sempre errando. E dentro dessa. Aí é que está a organização. Basta isso, a pessoa não compreender a natureza e a natureza que nos fez para começar tudo a dar errado. E começando a dar errado, aí vem toda a desorganização, passando nós a vivermos e começamos a sofrer por não raciocinar, por não buscar compreender a organização da formação para poder exatamente fazer corretamente. Isso eu aprendi com o São Manuel. Então, por isso que as pessoas às vezes dizem que estão sofrendo, padecendo, é castigo de Deus. Ele está blasfemando, chutando a cara de Deus, porque Deus não quer ninguém sofrer. O errado está em nós. E se você começa a fazer uma coisa dar errado, é porque você está fazendo errado. Algo muito contraditório em dizer que a pessoa está passando por um castigo, é castigo de Deus. O sofrimento é porque Deus quer. Deus não quer, não. Deus quer ver a gente feliz, satisfeito, completo,
com conhecimento para viver em harmonia, em paz, tá entendendo? Então, o bicho é contraditório devido ao eletromagnético, a imaginação, o pensamento, que gera toda essa confusão por estarmos dentro desse fuso horário, e nesse fuso e semifuso fica confuso por não se conhecer, porque na verdade o que acontece, basta a pessoa estar no caminho verdadeiro para acertar, mas quando ela está no caminho errado, para tudo que ela faz vai dar errado, tem que dar errado. Assim sempre nos ensina, como me ensinou, como vem nos ensinando o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. No seu ditado está lá, esclarecido nos livros Universo de Desencanto. Mesmo que pareça certo, por ser gerado por essa força desse campo biomagnético, que é a energia magnética, criadora, dona de tudo aqui da matéria, ela cria uma ilusão, mantendo a aparência, parecendo verdade, porque a coisa mais parecida com a verdade é a mentira. Se não fosse parecida, ela não era mentira, era verdade, né? Então, a pessoa se ilude que aquilo é o certo, que é o verdadeiro, e começa a sofrer, a padecer, e depois começa a culpar o dono da verdade, que é Deus, que nos mostra o caminho verdadeiro para a gente se libertar do erro, se libertar exatamente através da obediência, da verdade verdadeira. Está tudo colocado, mastigado, dentro da maior obra cultural de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, composta por 1014 livros, 1014 livros, a paciência desse homem, dedicou toda a vida dele para o bem-estar, para o bem da humanidade, para a salvação da humanidade, nos ensinando, nos dando informação para que pudéssemos conhecer, saber como viver e termos sabedoria para não depender de nada, para sermos independentes, livres, como sempre ele nos deu o livre-arbítrio de sabermos arbitrar com razão a nossa liberdade e não ficar expandindo os gostos de acordo com nossas imaginações, nosso pensamento, e depois se dá mal, se dá errado por estar iludido com as fantasias, com as histórias, com os contos, com as lendas criadas exatamente para a nossa lapidação, para a nossa preparação e evolução. Então, acabou, quando ele 4 de outubro de 1903, quando ele confirmou a fase racional, ele definiu, ele fechou acabou a fase do espiritismo na Terra, que aí acabou a fase das experiências, das especulações, dos experimentos, das expansões, acabou. Chegou o momento da definição definitiva da vida do ser humano aqui no chão. E se ligar em cima para ter toda a solução, toda a orientação do mundo racional. Isso está bem claro, ditado pelo racional superior, mostrando que todo esse mundo é aparência por ser fruto da força magnética. A essência magnética é o ismo, que forma o egoísmo, ligado ao ego do ser humano, que é exatamente a base da imaginação e do pensamento. A união que tem exatamente a estrutura de exatamente ter no seu centro a epífise, que é o raciocínio, que é a consciência positiva, que passa a nos guiar, nos orientar e fazer com que deixamos de sermos animais e nos tornemos aparelhos racionais. Então, o que afasta o estudante ou o leitor de cultura racional de ser um aparelho racional é a sua conduta, é a sua ação, é o desrespeito às informações recebidas do conhecimento que vem nos dar o saber para sabermos viver e se conhecer o porquê de tudo e deixarmos de sermos sofredores e mortais por termos o conhecimento de si mesmo. Por isso que ele diz que somos um centro astrológico e por sermos um centro astrológico que com o tempo deveríamos encontrar em si mesmo a imunização racional. Está entendendo? Essa é a realidade racional, a verdade que está exatamente à nossa frente. Então, salve, salve, Elizabeth, salve, Sueli Simão Rodrigues. Parabéns, viu, Sueli, pelo seu programa, não só na web rádio, como na terça-feira, seu programa ao lado aí do Fernandão, né? Grandes estudantes de cultura racional, sempre trazendo assuntos verdadeiros. A Sueli aí, uma das pioneiras também da fase racional, com uma programação muito boa, esclarecedora, rica, né, de informações de forma bem racional. Parabenizar ela e convido a todos a assistir o programa da Sueli Simão, junto com o Fernando Paulão, né, que é o comando lá, técnico lá
do programa dela, às terça-feira, né? Parabenizo, e às quartas ela está aí na web rádio com um programa de 20 horas, né? Parabéns e grato pela sua participação aqui, ok? Sueli Simão Rodrigues aí de São Paulo, né? Santo Paulo, essa cidade linda, maravilhosa. Elizabeth Neves, meu abraço. Grato também a aqui, Anice, Cristina Sebastião, boa tarde. Dalícia Greco, Santa Catarina, Corupá, um abraço, dona Idalícia, e grato pela sua participação. Nelson Filho, sempre conosco aí participando quando pode. Carmen Bright, cativa você, né, Carmen? Um abração, um beijão, minha amiga, irmã Carmen Bright, Aurenita, também conosco, é uma cadeira cativa, como a Elizabeth Neves, uma guerreira da fase racional, sempre aí também compartilhando a nossa programação aqui da live. A Carmen Bright, deixa eu ver aqui, quem mais? Nelson Ferreira, grande cantor, compositor, né? De músicas racionais, um talento também, pioneiro da fase racional, esteve ao lado do nosso mestre. Vanessa Silva Dias, salve, salve, boa tarde, Vanessa, grato pela sua participação. Natural vem, Elizabeth Neves aqui, natural vem da natureza, somos uma massa, passo da vez aqui, somos uma massa condensada cósmica, pó, né, pó, que às vezes sai aqui, passa de uma vez aqui, Anice, Valéria Sampaio, um abraço também, um beijo para você, Anice. Temos a Ivete, nunca mais apareceu a Ivete, né? Um abraço para a Ivete, Albané, a Gélia, a toda a Irmandade do Retiro Racional, o nosso abraço, né? Vixe, tá 1 hora e 45 minutos, Cláudio, esse cearense fala muito, né? Mas é isso aí, né? Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs de origem, né? Um abraço, eu sou grato a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vamos ficando por aqui, para não saturar muito a memória de vocês. Eu falo demais, pro meu tamanho, né? É coisa cearense, né? Salve nosso Pai Manuel, o Racional Superior, o Mestre da Justiça Celestial, que é o Supremo Raciocínio do Universo. Salve os três poderes, salve a Mãe Natureza, salve todos os seres desse mundo, desse universo e dessa composição cosmológica e astrológica. Então, salve o dono do dia, né? Que é a fonte da vida, da água, Paraquá. É isso aí. Salve, salve. Fui.